Bom dia, boa tarde, boa noite, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 35, que vai falar sobre a profecia contra o Monte Seir, contra o povo edomita. Vamos à leitura? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus transpassados nos teus outeiros, nos teus vales e em todas as tuas correntes cairão os transpassados à espada. Em perpétua desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizeis, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que no teu ódio os trataste, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim, com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim, eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. O monte Seir, queridos, era o território que se encontrava os de Edom, os edomitas, E os edomitas, na verdade, eles eram a fonte da idolatria para os israelitas. Eles exerciam uma influência idólatra sobre o povo de Deus. E aí seria impossível restaurar o remanescente de Israel, aquele povo que sobrou, que estava lá no exílio, que Deus estava preparando aquele povo por meio do profeta Ezequiel, para após os 70 anos de exílio, eles poderem voltar para a terra e se erguerem como nação. Mas seria impossível isso acontecer se esse povo, o povo edomita, continuasse a existir. Então Deus toma a decisão de trazer juízo sobre os edomitas, para que o povo de Israel fosse restaurado lá na frente, Então Deus ele traz juízo e era necessário trazer esse juízo. Então os edomitas eles foram dizimados da face da terra. Os edomitas, a característica desse povo, eles eram um povo que se aproveitava da desgraça alheia,
A história conta que tanto quanto na conquista da Assíria, como na conquista dos caldeus, dos babilônios, os edomitas se aproveitaram da situação para estender os marcos do território deles. Eles se aproveitavam da situação do povo de Judá, do povo de Israel que estava em guerra, que perdeu a guerra, que foi levado cativo. E aí eles então estendiam os marcos de território. Eles se expandiam na desgraça alheia e eles festejavam a desgraça alheia, né? Então, por conta dessas coisas, Deus entra em juízo com esse povo. E o que fica de lição, né? O que me vem ao coração na leitura do texto? Me vem a lei da semeadura, né? O princípio aplicado por Deus aqui no texto, no capítulo 35, tá? Tá aí, ó, no verso 11. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira, segundo a tua inveja, com que no teu ódio os trataste, e serei conhecido deles quando te julgar. Então, na mesma medida que o povo edomita tratou o povo de Israel, assim Deus também o estava tratando. Então, me vem ao coração a lei da semeadura. Foi o princípio aplicado por Deus para o juízo do povo edomita. E no verso 11, eles eram o quê? Eles eram um povo cheio de ira, um povo cheio de inveja, um povo cheio de ódio, né? Então, 3 sementes, né, irmãos, que a gente não deve deixar penetrar no nosso coração ao se pôr do sol, né? A Bíblia tem um recado bem importante para a gente, né? Que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Significa que a gente precisa resolver os nossos conflitos internos durante o dia. A gente precisa resolver cada conflito interno. A gente não pode guardar os conflitos internos. A gente não pode aquecer no coração. A gente precisa resolvê-los, né? Romanos vai falar, né? Dai vazão à ira, né? Deixai vir a minha ira, porque minha é a vingança. Então, entregar para o Senhor aquele conflito interno, resolver aquele conflito interno, né? Mas tem gente que não consegue entregar para o Senhor. Fica remoendo. Precisa entregar para o Senhor. Precisa deixar nas mãos de Deus, que Deus vai fazer no seu tempo. As coisas vão se resolver, né? Então, essas 3 sementes nós não podemos guardar no coração. A gente não pode guardar a semente da ira no nosso coração, precisa resolver ela durante o dia. A gente não pode guardar a semente da inveja, que é uma semente venenosa. A gente não pode guardar a semente do ódio, que é veneno para a nossa alma, né? Não devemos deixar o sol se pôr com essas 3 sementes venenosas no nosso coração. São sementes venenosas que vão trazer dano para a nossa alma, vão trazer dano para o nosso emocional. Então a gente precisa aprender a se livrar desse veneno. E como é que a gente se livra do veneno da ira, da inveja, do ódio, né? Entregando para o Senhor, tendo um bom relacionamento com Deus, falando com Deus, né? Expressando para Deus no nosso quarto de escuta, no nosso momento de silêncio, no nosso dia, naquele momento em que a gente está ali diante do Senhor, precisa expressar, né? E tem situações que não dá para falar só com Deus, precisa procurar alguém para falar, precisa abrir o coração com outra pessoa, porque também é um princípio bíblico. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados de toda aquela mazela, né? Então,
precisa compartilhar com outra pessoa para ser curado, né? Tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Precisa compartilhar para resolver. Precisa compartilhar, precisa abrir o coração, precisa expressar, né? Precisa chorar o que está doendo, né? Tem gente que ouviu muitas vezes na infância, né? Engole o choro, engole o choro. Não, queridos. O choro é algo que Deus criou e que nos traz alívio. Então o choro é para chorar, é para chorar. Quando está com vontade de chorar, é para chorar. É para chorar, é para pôr para fora, é para falar, é para conversar com alguém, é para ir aos pés do Senhor e chorar aos pés do Senhor, é entregar. Né? Por quê? Porque as mazelas do nosso coração, ira, ódio no nosso coração, falta de perdão, são aí os que, né, pelos estudos que a gente tem, pelos documentários que tem, né, são os causadores dos cânceres da vida. Então a Bíblia dá o escape para isso. Ela diz, olha, não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Significa resolver. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Pai, por esta palavra tão preciosa. Obrigada porque a cada capítulo que lemos no nosso amanhecer, o Senhor fala conosco, o Senhor nos orienta, nos instrui, o Senhor nos mostra, nos dá a direção. Muito obrigada, Pai, pela presença do Teu Santo Espírito ao lermos a Tua palavra, porque Ele vem com Tua voz mansa e suave, nos orientando, nos dizendo, Pai, nos mostrando o caminho a seguir. Obrigada, Senhor. Pai querido, quero apresentar ao Senhor, ó Deus, minha vida, meu coração. Quero te pedir, ó Deus, limpa o nosso coração, Pai, de toda semente venenosa, Pai. Que a semente venenosa do ódio, da ira, não encontre guarida no nosso coração, Pai. Que nós possamos, ó Deus, aprender com a Tua palavra, aprender a resolver, ó Deus querido, os nossos conflitos internos, Pai. Que possamos resolver de maneira, Pai, aplicando o princípio da Tua palavra, não deixando o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre o nosso ódio, Pai. Ó Deus de poder, quando formos magoados, ó Senhor, que nós possamos verdadeiramente, Pai, resolver, ó Deus, toda a mágoa para que ela não vire fonte de amargura e nos cause danos no nosso emocional, danos na nossa saúde, Pai. Nos ajuda, Deus, a aprender a fazer isso, a aplicar no nosso dia, Pai. Nos abençoa, Pai querido, no dia de hoje, esse dia que se apresenta para nós. Que nós possamos, ó Pai, aplicar o princípio da Tua palavra no dia de hoje, Pai. E quando alguém nos ofender, quando alguém, ó Deus querido, nos magoar, quando sentirmos ira e ódio no dia de hoje, Pai, porque não estamos isentos, Pai, de acontecer isso, Pai. Ninguém está isento de se irar, ninguém está isento de ter esse sentimento de odiar. Pai querido, mas a Tua palavra, ela nos ensina que não devemos pôr o sol, deixar o sol se pôr antes de resolver. Então, Pai, no dia de hoje, Pai, se isso nos acontecer, nos ajuda. Nos ajuda a lembrar da Tua palavra lida nessa manhã. Nos ajuda a aplicar a Tua palavra no dia de hoje, Pai. Deus querido, Deus de poder, tem misericórdia de nós e nos ajuda a sermos ouvintes, praticantes da Tua palavra. Senhor, toma minha vida, o meu dia nas Tuas mãos, Pai. Será um dia cheio, um dia, Senhor Deus, de reuniões, ó Pai, e Deus de poder, vá na minha frente, Senhor. Olha, ó Deus querido,
o meu coração no dia de hoje. Não me deixa, Senhor Deus, envenenar a minha alma, mas ajuda-me, ó Deus, a praticar a Tua palavra no dia de hoje, Senhor. Pai, eu quero orar pelos meus amigos que me ouvem, pelas irmãs e irmãos. Eu oro por eles, ó Pai. Oro para que os Teus filhos também no dia de hoje possam aplicar a Tua palavra que foi nos ensinada, Deus, no dia de hoje. Quero colocar diante do Senhor, apresentar ao Senhor, ó Deus, a minha sobrinha Carla Fabiana, que se prepara para a cirurgia. Ó Deus de poder, na luta dela contra esse câncer, Pai, que o Senhor dê a ela consolo, conforto, ousadia e coragem. Que a Tua filha seja forte para esse enfrentamento, Deus. Que o Senhor abençoe, Deus, a sua filhinha Valentina, Pai, com consolo. Que o Senhor abençoe sua mãe Ivete, suas irmãs Cláudia e Patrícia, toda a parentela ali que está envolto da Carla Fabiana. Nós pedimos a Tua bênção. Pedimos, ó Deus querido, a Tua sabedoria. Pedimos, ó Pai querido, o conforto do Senhor e o consolo, Pai, e o encorajamento, Deus, que eles precisam para ser o suporte da Carla Fabiana nesse tempo de dificuldade, Deus. Paizinho querido, nós oramos a Ti pela vida do pastor Marcos, Deus, a vida da pastora Edileuza, que o Senhor também os encoraje nessa luta contra o câncer, Pai. Ó Deus de poder, minha sobrinha Melissa, apresento a Ti, ó Pai, cura toda aquela paralisia da sua face, abençoa a sua gravidez, ó Pai, a chegada da Sara. Deus querido, regulariza, Pai, toda a sua pressão. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua filha tenha a sua pressão regularizada, Pai, para que ela possa ter um parto abençoado. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da Melissa e do Ivan nas Tuas mãos, ó Pai. Deus de poder, eu oro pela Nara, Deus, nesse luto, Pai, nessa saudade do seu pai. Deus querido, que o Senhor esteja confortando o seu coração, consolando, porque Tu és o Deus de toda consolação, Pai. Só o Senhor pode consolar o coração, ó Deus, diante das perdas, ó Pai. Então, Deus, visita a Nara com o consolo do céu. Visita, Deus, seus netos, seus filhos, Pai. Toma toda a sua parentela nesse tempo de choro, nesse tempo de luto, nesse tempo de tristeza, de saudade. Paizinho querido, guarda essa família debaixo da Tua boa mão, Senhor. Senhor Deus, toma a vida do meu esposo, Pai. Continua a encorajá-lo, continua, Deus, a guardá-lo, continua a dar ânimo para ele, Pai, na luta dele também, Senhor, que o Senhor dê a ele a vitória, Pai, que ele necessita, Deus. Nós entregamos a vida do Ingo nas Tuas mãos, ó Pai. Entregamos na Tua mão, Pai, as famílias do projeto, cada família, as dificuldades, as necessidades, que o Senhor traga provisão sobre cada dificuldade, Senhor. Paizinho querido, toda a nossa equipe que trabalha no projeto, Pai, cada professor, cada professora, Deus querido, a equipe da cozinha, a equipe que faz o pão, Deus, as vendas, ó Pai, dos pães para trazer o recurso, Deus de poder e de graça, nós apresentamos todas as coisas diante do Senhor, ó Deus. Sê conosco, Pai, no dia de hoje. Eu apresento a Ti a vida do meu pai, continua dando a ele saúde, Pai, vida com alegria, Pai, que ele tenha a alegria do Senhor para estar com seus netos, os filhos. Deus abençoa, Pai, meus irmãos, abençoa, Paizinho querido, meus filhos e filhas, genros e noras e os meus netos, ó Deus, que no dia de hoje, Pai, eles possam, Senhor Deus, aplicar, ó Deus, o princípio da Tua palavra, Deus, que eles não guardem no coração a semente venenosa do ódio e da ira, mas que eles possam, Senhor Deus, aplicar no coração a Tua palavra e sair vitoriosos desse dia, Pai. Dá-nos um dia cheio da Tua bênção, cheio da Tua presença, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Queridos, lembra
de aplicar o princípio da palavra do Senhor no teu dia, no dia de hoje, nas ações, nos atos, em tudo aquilo que você for viver hoje. Tá? Se você for pego num momento de ira e de ódio, não deixe o sol se pôr sobre isso, se resolva, entregue ao Senhor, coloque diante do altar, fale com alguém, expresse a ira, expresse o ódio, dá vazão, porque Deus de tudo cuida. Então, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã, se Deus nos permitir.